Bora lá, nação, para mais um vídeo top no nosso canal, analisando aqui a imprensa esportiva, falando sobre o empate do Flamengo contra o Palmeiras. Pra você, foi ou não foi pênalti em cima do Everton Ribeiro? Vou deixar aqui já a minha opinião registrada. Pra mim, foi pênalti claríssimo, claríssimo, que inclusive o Benja e os comentaristas aí falaram sobre isso. E tem aí também o Neto, que detonou geral, falando sobre esse pênalti, e o João Guilherme também rasgando o verbo, dando a opinião dele. Vamos fazer o seguinte, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo, e compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe com o seu amigo flamenguista e fala para ele vir aqui escrever nos comentários se foi pênalti ou não foi pênalti na visão dele. É importante que você, torcedor do Flamengo, escreva nos comentários pra gente saber, porque, meus amigos, nós fomos ali prejudicados. O Flamengo poderia ter muito bem saído com uma vitória muito boa dessa partida que praticamente valia 6 pontos. Mas, infelizmente, o VAR não entrou em ação e o Flamengo acabou saindo prejudicado dessa partida. Vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal do Neto, ao canal do Benja, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. O Palmeiras ontem. Vamos dar uma olhada como é que foi o Palmeiras e o Flamengo aí. Deu um bafafá, velho. Roda aí. Hoje não tem pra vocês, é Cheirinho novamente. Cheirinho, tchau, obrigado. Um abraço pra vocês, respeitem o maior campeão do Brasil. E hoje o jogo vai ser tranquilo. Espero que o Flamengo ganhe de 3-0, só isso. Um meu e um do Dudu hoje. É nóis. Como é que o Rony comemora aí? Dá aquela pirueta lá do Rony, a mortal. Que moleque! A gente vai ganhar, é óbvio, o nosso time é superior, o nosso elenco tá tecnicamente à frente, assim, na minha opinião. Acho que a gente tem tudo para ganhar, é o nosso rival direto, assim, na disputa por todos esses campeonatos maiores. Com certeza a gente é superior. O Flamengo é nosso vice, é nosso filho. Hoje é 2-0 pro Palmeiras. Eu estava no Uruguai, fiquei chateado, mas eu sou tri e esse ano eu vou ser tetra no Maracanã em cima de vocês. Está aqui, claro, para conversar com os torcedores, para ver o que eles acham do jogo. Quanto que vai ser, quem vai marcar os gols, os palpites, sentir aquele clima de fato muito gostoso, né? Mas a verdade é que nosso trabalho aqui, todo aquele clima legal que fica do lado de fora aqui do estádio, foi um pouco prejudicado, né? Por conta de uma confusão que houve mais cedo. Houve um princípio de conflito aqui entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras. Aí a polícia teve que intervir e isso, claro, acabou prejudicando de fato a curtição de todo mundo, né? O jogo está chegando em sua reta final, o Flamengo acabou de empatar a partida e a gente consegue de fato sentir a tensão do torcedor palmeirense, especialmente nesses bares aqui. Um pontinho tá bom ou dava para ter saído com os 3? Dava para ter ganho. Controlado o jogo melhor, dava para ter ganho. E um bom preparo agora para os próximos jogos, aí São Paulo, Copa do Brasil, tem o Atlético na Liberta. Se jogar como jogou o primeiro tempo hoje e conseguir manter isso, sem fazer isso que ele está fazendo, eu acredito que consegue dar uma liga e dar um bom resultado, né? Principalmente na Copa do Brasil contra o São Paulo. Aí contra o Atlético Mineiro, outra história. Sabadão então, eu sei que tá chovendo, a noite é uma criança, agora ir para casa descansar, remoer a derrota ou bola pra frente? Vou ficar de boa agora, vou pra casa aqui, ó. Moiô, triste, cara, triste, mas tá bom. E teve reclamação, mas também vou te falar, hein? A semana inteira fiquei esperando, não. A semana inteira ficou aquela briga de bastidores, Flamengo e Palmeiras, né? Sim. Troca de farpa daqui, o sistema aqui, o sistema lá, arbitragem. O caldeirão tava cheio, mano. É verdade, Benja. Flamengo e Palmeiras, aí, como o Kleber disse, eles rivalizam hoje, mesmo não sendo do mesmo estado, mas hoje é talvez a maior rivalidade do futebol brasileiro com relação a elencos, né? Os dois com um potencial enorme. O Palmeiras foi muito bem, empurrando o Flamengo para o campo de defesa. O Palmeiras aí com um volume de jogo muito grande, criando boas oportunidades de gol, conseguiu abrir o placar e de fato aí estava realmente sobrando na partida. Porém,
No segundo tempo, Benja, a grande questão que fica é porque o Palmeiras recua tanto. O Palmeiras não sei se cansou, o Kleber daqui a pouco pode falar, o Sheik também, na visão de jogador. Mas o Palmeiras, ele recuou de uma maneira, cara, que não dá pra você recuar contra o Flamengo. Principalmente quando você vê entrando aí Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que foram poupados na escalação titular, mas quando entram no segundo tempo, eles dão outro gás pro time do Flamengo. Aí o Flamengo começou a atropelar o Palmeiras. E no final do jogo também, Benja, um pouco antes mesmo do gol de empate do Flamengo, aconteceu um lance ali que foi extremamente duvidoso, na minha opinião não tem dúvida nenhuma, mas eu vou colocar aqui em questão de dúvida, porque tem pessoas que podem discordar, mas pra mim um pênalti escandaloso feito pelo Rios em cima do Everton Ribeiro. A gente tem o frame porque a emissora detentora não mandou o pênalti pra gente. Como assim? Não mandou. Então a gente não pode mostrar o lance. Não pode mostrar o lance. Então deixa a gente ter direitos também, viu, Globo? Que vocês vão ver. Vocês então, pedirem. o que tá aqui, ó, é o frame. E pergunto pra você, Emerson Sheik, você viu ontem o jogo, Flamengo e Palmeiras e Flamengo? Foi pênalti ou não foi pênalti? Bem, já vi o jogo sim, e para mim pênalti claríssimo, inclusive, e o árbitro não marcou, prejudicando o Flamengo. Agora, não foi só o árbitro que não viu o pênalti, né? Parece que o Sampaoli também não viu o primeiro tempo do Palmeiras e os pontos fortes do Palmeiras no primeiro tempo, né? Com seus dois laterais, uma avenida pela frente e jogando à vontade, fazendo o Palmeiras pressionar o Flamengo. A mudança do Flamengo no segundo tempo com a entrada do Everton e do Bruno Henrique, obviamente também precisando do resultado, tô vendo as imagens aqui, a Arrascaeta, pelo amor de Deus, cara, como joga. Como joga. Se eu jogasse com a Arrascaeta, eu acho que eu... Ai, meu Deus do céu. Joguei com uns pés de madeira aí que ainda fiz chover, imagina com a Arrascaeta. Mas fica bem claro, né? Duas equipes extremamente capacitadas tecnicamente, mas o Flamengo, como optou em não entrar com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, com o Everton, sofreu muito no primeiro tempo, né? Daí o Sampaoli parece que alguém chegou ao ouvido dele e falou: oi, meu amigo, vamos mudar, vamos botar o Flamengo de verdade, não que não seja, porque gosto do futebol do Cebolinha, mas o jogo é jogo, treino é treino, Benjo. Um time que joga e com o Flamengo joga, não pode se dar o luxo de contra o Palmeiras, independente do que vem pela frente, do que vem depois. Não pode, porque é confronto direto. Ou seja, São Paulo começa com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, que voltou e voltou muito bem, e a gente fica muito feliz por conta de toda a situação que o Bruno Henrique passou com a lesão, enfim. Certamente aí o cenário do jogo poderia ser outro para o Flamengo. O Flamengo poderia ter saído de São Paulo com os 3 pontos. Sobre o que aconteceu fora de campo, o horário não permite, né? Então vamos ficar com lamentável. Lamentável, cara. Ô, Clebão, deixa eu falar um negócio pra você. Primeiro... Aí não faz sentido eu aqui, vocês comentam. Velhinha! Obrigado, Verinha. O Clebão não fala, não. O Clebão não tem tempo ruim, não, né? Vamos ver se os caras vão comer mesmo, Verinha. Come sim, tá bom. Olha lá, os caras estão tudo... Depois eu como. Não, pode comer. Aqui se comenta de boca cheia. Mas tá parecendo aquele chocolate. Eu esperei ele comer pra eu perguntar. Mas tá gelado, hein? Geladinho, tá o bicho. Tá parecendo aquele churrasquinho. Eu esperei ele comer, agora eu vou perguntar. Clebão, o primeiro tempo o Palmeiras jogou muito. Tá com extensão, Murilão. Mas no segundo tempo o Flamengo jogou muito. O Palmeiras parou. O Palmeiras parou. 2 perguntas pra você. Parou por quê? Porque parou. E deixa eu te falar. O São Paulo deixar Everton Ribeiro e Arrascaeta no banco? Que estratégia é essa? Mas é um elenco recheado de jogadores, né, Benji? Fica muito claro, na minha visão, que o Palmeiras precisa se reforçar. O Palmeiras precisa de jogador, porque enquanto o Flamengo... Há 5 jogos não precisava, né? Vocês também são uns baita de uns modinhos. O programa começou hoje, como é que você tá falando isso? Pô, 5 jogos eu falei, há 5 dias atrás eu falei isso. Primeiro, o programa é hoje, cara, tô estreando hoje. Mas eu converso com você. Pronto. Ai, que enfim, vamos lá. Isso é muito bom, cara. O Palmeiras, bem, ele precisa de reforços. Ele precisa de reforços. Porque,
O Flamengo, ele tira o Arrascaeta, bota o Everton Ribeiro. Ele tira o Pedro, bota o Gabigol. Ele tira o Cebolinha, bota o Bruno Henrique. E querendo ou não, pelo primeiro tempo que o Palmeiras fez, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Atropelou. E ficou barato 1-0. Merecia mais. Então, quando você se desgasta tanto como se desgastou o Palmeiras no primeiro tempo, porque botou o Flamengo lá atrás, né? No segundo tempo é normal que caia um pouco o ritmo. Isso é normal. Caiu muito. Caiu o ritmo do Palmeiras. E aí que entra a questão das substituições. Palmeiras não tem um elenco como o do Flamengo hoje para poder, no segundo tempo, tentar pelo menos manter, né, um ritmo melhor do que manteve no segundo tempo. Então, o Palmeiras, na minha visão, ele precisa pensar um pouquinho sobre isso. De repente, trazer jogadores, porque o Palmeiras joga Libertadores, o Palmeiras joga a Copa do Brasil, o Palmeiras joga o Brasileiro. São muitas competições. E o Palmeiras brigando em todas elas. Você viu que ontem, o Gladiator, o Abel, ele foi mexendo no time aos 40 e pouco lá, foi numa leva só 4, tudo na base, hein? Tudo da base. Só a molecada. Porque os que vieram não vingou, né, Benja? Já tá saindo Tabata, tá saindo o atacante agora. Navarro tá saindo. Flávio Lopes não jogou, não consegue se destacar. Então, aqueles jogadores que a gente criava uma esperança lá atrás, que fosse jogar bem, não consegue jogar. Então, o Palmeiras precisa pensar, rever algumas coisas. Mas corre risco. O Palmeiras tem uma pedreira agora, o São Paulo no Allianz pela Copa do Brasil. O São Paulo ganhou o primeiro de 1-0. Você acha que se jogar do jeito que jogou ontem, não passa? Não, eu acho que se o Palmeiras conseguir fazer um primeiro tempo como fez como o Flamengo, por exemplo, eu acho que já tira a diferença no primeiro tempo. Né? O time do Palmeiras... E a gente já teve essa experiência. No Paulista, por exemplo, o São Paulo venceu de 3-1 e tomou 4 no Allianz. Eu acho que 1-0, cara, é muito pouco. O time do Palmeiras, ele é muito forte, ele é muito competitivo. Mas é o que eu disse, precisa se reforçar, porque são muitas competições. Tá olhando feio pro Kleber. Cara, o Kleber, ele tá passando uma visão teoricamente mais branda, mas ele tá pessimista com o jogo do São Paulo. O Kleber não tá acreditando, não. O Palmeiras vai ter alguns desfalques. Ele fala por você? Ele é teu porta-voz? É nítido. Vamos deixar. Por exemplo, o Arthur não vai poder jogar. O Arthur é carta fora do baralho, pro jogo de volta. Não vai poder jogar. O Palmeiras tem alguns jogadores, Benjamin, que não tem peça de reposição. Por exemplo, o Zé Rafael. É um cara que hoje, qualquer jogador que entre naquela função, pode ser talvez ali o Rios aí um pouco mais recuado, pode ser o Luan improvisado para fazer a cabeça de área ali de volante, mas nenhum tá dando conta do recado, Clebão. O Palmeiras está desprotegido. O Palmeiras, quando pega um time mais forte, mais organizado do outro lado, Benjamin, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras perdeu de 1 e tem que levantar as mãos pro alto e agradecer. O Palmeiras poderia ter perdido uns 3 do São Paulo. Ou não? Isso é verdade. O Elton Rato, por exemplo, teve uma oportunidade clara. Se faz o gol ali, já faria muito pro Palmeiras. Clebão, o Sheik falou que foi pênalti. Mano, foi pênalti ontem no Everton Ribeiro? Não foi pênalti, foi muito pênalti. Muito pênalti. Muito pênalti. Foi pênalti ou não, Clebão? Acho que foi pênalti, mas... Pênalti é igual gravidez, irmão. Pênalti, não. Mas você é louco, não tem muito grávida ou pouco grávida. Aquele pênalti, se não grávida, não tem problema. Irmão. Ou não é. Pênalti, aquilo que aconteceu com o Santos e Goiás agora ali, aquilo não é absurdo aquilo ali. Então, aquilo não é, mas daqui a pouco nós vamos mostrar, acho, o pênalti que deram pro Santos no finalzinho absurdo, aí. Brincadeira. Mas pra você foi ou não foi ontem? Foi pênalti, não foi pênalti. Lógico que foi pênalti. É igual gravidez, Benjamin. Ou é ou não é, irmão. Não tem meio gravidez, meio grávida, não tem essa. Mas ou é ou não. Mas se foi pênalti, foi pênalti. Foi, mas não dá pra crucificar o árbitro ali. Como não? Tem VAR. Vai crucificar quem? Minha mãe que tá em casa lavando roupa? Tá de brincadeira, Benjamin. Vou crucificar quem se não crucificar o árbitro? Não crucificar o VAR? Tá de brincadeira, não, mas erros acontecem, mano. Pelo amor de Deus. Não, peraí. Erro com o VAR não pode acontecer. Porra, imagina, mas a gente vê hoje mesmo teve um erro com o VAR. Em 1-1. Foram grandes jogadas, um histórico interessantíssimo de jogadas, de grandes defesas dos dois goleiros, porque os caras estão lá exatamente para isso, e de um entendimento do porquê o Flamengo tem o melhor elenco, não é do Brasil, não é da América do Sul.
O Flamengo tem o melhor elenco da América inteira. Não tem ninguém na América inteira, Estados Unidos inclusive, que tenha o elenco que o Flamengo tem. Essa é a realidade. Eu não sei se é do seu tempo, mas no meu tinha assim, você escolhia os melhores e deixava um time de fora. O time de fora, quem ganhasse no Par ou Ímpar jogava e o time de fora ficava na expectativa. O time de fora do Flamengo tinha Santos no gol, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e eu tô me lembrando só de 6 ou 7. É inacreditável que o time de fora do Flamengo possa ser tão bom, ou em alguns casos, na minha opinião, até melhor do que o time que está jogando. Essa é a realidade do Flamengo, por isso vai ser um candidato gigante para conquistar esse título brasileiro. Legal que a gente possa seguir juntos. Palmeiras segue em silêncio, a fim de blindar o elenco e a comissão técnica. Após troca de farpas com a CBF, o Verdão vetou qualquer entrevista dos seus profissionais. Por isso, vamos ouvir apenas o lado rubro-negro da história. Falo sempre a mesma coisa. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar 2 jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos, mas eu penso que o time hizo muito bom segundo tempo, não assim o primeiro tempo, e podia haver ganado o jogo. O tema da decisão de los jogadores para definir un juego en el segundo tiempo, me parece que el time buscó y a lo mejor le faltó pegada en el último trecho para poder ganar el juego. Mudar porque el equipo estaba muy apagado el primer tiempo, muy confuso y muy superado, pero bueno, creo que el plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Um pouquinho. Tô pensando aqui, olhando pro Sampaoli e enxergando um cara que tem muita iniciativa, que é muito intenso, e ele consegue passar essa intensidade pro seu time, só pra gente poder arredondar um pouquinho daquilo que aconteceu ontem dentro do Allianz Parque. E só pra não dizer que não falei das flores, eu fico muito incomodado quando a direção de qualquer entidade, seja futebolística, seja dentro do voleibol, dentro do basquete, ou qualquer entidade, ela decida por impedir os seus profissionais de se comunicarem com os jornalistas. Ou seja, essa blindagem, entre aspas, que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aplica no time do Palmeiras, principalmente depois daquele desgaste entre o João Martins, o assistente técnico do Palmeiras, e a própria Confederação Brasileira de Futebol, no caso o Wilson Seneme, que é o diretor de arbitragem, aí ela blinda. E aí o que acontece? Quando você blinda, você dá um nome bonito para cercear a possibilidade daqueles que são comandados por você, deles colocarem as suas posições. E não é colocar a posição pro Elia, ou para a TV Bandeirantes, ou para o Show do Esporte, ou para qualquer outro veículo. É colocar a posição dos jogadores do Palmeiras para a torcida do Palmeiras. Porque a torcida do Palmeiras, ela quer entender o que aconteceu, ela quer saber se o Palmeiras sentiu um pouquinho a mudança do primeiro para o segundo tempo, se a entrada do Bruno Henrique acabou acuando um pouco mais a defesa do Palmeiras, que ficou um pouco mais resguardada e menos intensa naquilo que fosse ser uma procura pelo ataque. O que é que aconteceu? Por que que esse empate ele pode ser prejudicial ou não? Eu gosto, um dos caras mais incríveis de você ouvir falando dentro do futebol chama-se Abel Ferreira. Ninguém verbaliza melhor dentro do futebol brasileiro. Um dos caras que melhor verbalizam no mundo chama-se Abel Ferreira. E nós estamos impedidos de ouvir o Abel falar. Isso me incomoda profundamente e acho que o Palmeiras deveria reverter essa escolha e essa determinação. E aí? Não vão reclamar não? Os palmeirenses? Não vai reclamar não? Não dá entrevista, não fala com a imprensa. E aí? E o pênalti em cima do Everton Ribeiro? Não foi? Oh, que coisa, né? Mas que
pênalti, mas muito pênalti, né? Mas não foi pouco, foi muito pênalti. Mas aí, né, tudo contra nós, e aí ninguém vai falar nada. Então, pênalti claríssimo pro Flamengo. E não deram. Um absurdo de dar um pênalti em cima do Everton Ribeiro. Ah, e sobre impedimento, estava impedido. Estava impedido. Não tem a linha? Estava impedido. Não foi gol. Estava impedido. Pênalti claríssimo. Mas agora, né? Ai, não vamos dar entrevista. Parabéns. Vamos falar então de Palmeiras 1, Flamengo 1. Flamengo foi escalado pelo Jorge Sampaoli, preservando alguns titulares. Ele deixou no banco o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, e decidiu colocar uma formação com 2 pontas, Cebolinha de um lado e Luiz Araújo do outro. E essa escolha, ela foi muito importante para o primeiro tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras mandou no jogo. E por quê? O Palmeiras encontrou espaços pelas laterais. O Mike parecia que estava num resort. Uma tranquilidade absoluta, chegava para olhar, para cruzar, para fazer o passe. O Piquerez também desceu algumas vezes apoiado ali pelo Dudu. E por que isso aconteceu? Porque Luiz Araújo e Cebolinha não conseguiram desempenhar a função tática de acompanhar o lateral, de fechar os espaços pelo lado do campo, e isso acabou sobrecarregando os laterais, o Wesley e o Ayrton Lucas, que tiveram que ficar, não conseguiram avançar, e nas poucas vezes que foram, não produziram muito. O meio-campo do Flamengo estava aberto, sem criatividade. O Gerson não fez um bom primeiro tempo. O garoto Vitor Hugo, que é muito bom jogador, não esteve bem. O Thiago Maia, sozinho na marcação, não foi bem. E, inclusive, acabou falhando no gol do Dudu, que ele corta errado a bola e sobra para o Dudu fazer. O gol do Palmeiras aconteceu muito em cima de uma falha do Thiago Maia. Flamengo, mesmo assim, no final do primeiro tempo, cresceu, teve oportunidade, uma claríssima com o Cebolinha, né, que definitivamente não emplacou no Flamengo. Ainda não conseguiu jogar no Flamengo o que se espera dele. Teve uma chance muito boa hoje e não aproveitou de novo. Não fez uma boa partida. E perdeu uma chance clara de gol no segundo tempo. O primeiro tempo foi do Palmeiras. O Palmeiras foi melhor. No segundo tempo, o jogo virou. Uma alteração mudou a partida. Everton Ribeiro no lugar de Luiz Araújo. A partir daí, o Flamengo começou a ficar mais com a bola, ele começou a povoar mais o meio-campo com o Gerson e com o Davi Luiz, que se adiantou. O Davi Luiz preencheu muitas vezes esse espaço. O Flamengo empurrou o Palmeiras para trás. O Palmeiras também queria isso, porque queria jogar num contra-ataque, algo que ele gosta muito, e o contra-ataque no segundo tempo foi o que o Palmeiras fez no jogo. Teve pelo menos 2 chances no contra-ataque. E só. O Flamengo controlou o jogo no segundo tempo. Primeiro com a entrada do Everton Ribeiro, corrigindo o posicionamento lá do lado direito, que o Luiz Araújo não conseguiu fazer. Ele conseguiu ocupar melhor aquele espaço, ajudar o Wesley, que teve mais possibilidades de partir e apareceu mais no ataque no segundo tempo. Depois entrou o Arrascaeta. E aí, o que nós falamos desde janeiro de 2019. Ele é um deboche. O Arrascaeta é o jogador mais decisivo do futebol da América do Sul há muitos anos. Ele é o cara que decide a maior quantidade de partidas. Podem pegar os números aí. Quando ele não faz gol, como hoje, ele dá passe para o gol. Na maior parte das ocasiões. E não deu outra. Ele entrou numa boa jogada do Everton Ribeiro,
combinando com o Gerson e com o Wesley, cruzamento, e o Arrascaeta de cabeça foi lá e empatou. Merecido o empate do Flamengo. O Flamengo foi melhor no segundo tempo, Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Bruno Henrique entrou, mais uma vez foi bem, não tanto como nos outros jogos, mas levou perigo. Teve uma cabeçada que ele obrigou o Wesley a fazer aí uma grande defesa. Falando em Bruno Henrique, achei que o Pedro no primeiro tempo foi um dos poucos que se salvou no Flamengo. Se movimentou bem, fez bem o pivô, criou oportunidades que uma delas gerou a chance perdida pelo Cebolinha. Achei que o Pedro saiu muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Flamengo foi melhor. E eu estou elogiando o Everton Ribeiro, que é um jogador que foi importantíssimo no segundo tempo. O Flamengo melhorou após a entrada dele, sem dúvida. Mas 2 lances, além da jogada do gol que ele dá o passe para o Arrascaeta, foram fundamentais no jogo. O primeiro, pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Ele usa o cotovelo, faz a carga e o Everton Ribeiro é deslocado, cai na área, pênalti. No momento eu fiquei em dúvida, depois eu vi o lance algumas vezes e achei que houve o pênalti. A maioria que está participando aqui pode falar para mim se foi pênalti ou não do Richard Rios no Everton Ribeiro. Eu achei que foi pênalti. Ali poderia fazer com que o Flamengo ampliasse. E um outro lance que o Everton Ribeiro merece ser criticado. Um jogador do talento do Everton Ribeiro, da fama que o Everton Ribeiro tem, muitos consideram o Everton Ribeiro o melhor jogador brasileiro que atuou no Brasil na última década. Eu já ouvi craques do futebol falarem isso. O Neymar jogou lá fora, né? Então muita gente considera que dos jogadores que atuaram aqui, o Everton Ribeiro foi o melhor. Eu acho um exagero. Mas um jogador desta qualidade, desta fama, deste nome, não pode errar o contra-ataque como ele errou. Tinha Bruno Henrique, tinha Matheus França. Era um passe simples. Ele quis segurar a jogada, tentar o drible, tentar a jogada individual, acabou errando o passe e o Flamengo perdeu uma chance claríssima numa bola que ele roubou do Gabriel Menino de fazer mais um gol e ganhar a partida. Então, vejam só, mesmo jogando muito mal o primeiro tempo, Palmeiras sendo melhor, e no segundo tempo melhorando e controlando o jogo e sendo melhor que o Palmeiras e conseguindo um empate, o Flamengo teve chances de ganhar a partida. Tivemos mais um empate entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não perde aqui, ó, no Allianz Parque, desde 2017. De lá para cá, o Flamengo não sabe o que é perder no Allianz Parque. E hoje mantém essa invencibilidade, mas poderia ter saído com a vitória. De qualquer maneira, empatar na casa do adversário do nível do Palmeiras é um bom resultado, né? Podemos considerar um bom resultado. Mas o Flamengo tinha condições de ganhar o jogo e eu quero ver aqui a opinião da galera. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão, então deixa a sua opinião nos comentários. Na minha opinião também foi muito pênalti em cima do Everton Ribeiro. O Flamengo pra mim foi prejudicado nessa partida. Então esse daí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo.